do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, e eu gostaria de agradecer a presença da Érica, do Paulo, da Edith e do Jefferson, que sempre está aqui dando suporte para a gente. Hoje, a reunião estava... eu sou responsável pela apresentação dos casos na reunião, e eu trouxe 2 casos para discussão de câncer de mama e ovário, em pacientes, e a discussão de a ideia é a gente fazer uma discussão da indicação dos exames e de particularidades da história familiar dessas pacientes. Próximo slide. Ok, pode passar o próximo. Ah, está aqui. Tá, só um minutinho. Tá. Então, no primeiro caso, é uma paciente que, em novembro de 2013, ela é uma paciente que estava fazendo uma avaliação para a cirurgia plástica das mamas. Ela ia fazer uma cirurgia estética, foi fazer um exame de um ultrassom de rotina, e foi feito o diagnóstico. No ultrassom tinha uma normalidade, fez uma mamografia, biópsia, e nesse momento, então, ela fez o diagnóstico de um carcinoma ductal invasivo da mama esquerda. Deixa eu só confirmar a idade da paciente, que eu acabei esquecendo de colocar no slide. É uma paciente de 32 anos. Não, desculpa, tem alguma ordem errada aqui nos slides. Ah, está aqui, desculpa, que passou para o segundo slide. Então, é uma paciente que deu entrada... Na verdade, a história dela começa em abril de 2008. Era uma paciente de 32 anos de idade, que foi encaminhada para o serviço de oncologia clínica com história de um nódulo no quadrante superolateral da mama direita, que foi um achado de ultrassonografia. Essa ultrassonografia era realizada há 2 ou 3 anos regularmente por conta de um pedido da ginecologista da paciente. Não havia uma indicação clara para esse exame. Na verdade, ela tinha também o desejo de engravidar, e isso acabou também motivando os exames. Essa paciente, nesse momento, ela tem uma família grande, nós vamos ver o heredograma dela depois, e não tinha nenhum familiar com câncer até aquele momento. Fez mamografia, ressonância magnética das mamas, tinha uma lesão no quadrante superolateral da mama direita, a lesão era um BIRADS 4, um paciente com mamas densas, e a biópsia dessa lesão revelou um carcinoma ductal invasivo. Naquela ocasião, a opção do cirurgião foi pela setorectomia na mama direita e esvaziamento axilar direito. No anátomo patológico, o que nós encontramos foi um carcinoma ductal invasivo da mama direita, de 0,4 centímetros o maior eixo, grau 3 histológico e grau 3 nuclear, com ausência de invasão angiolinfática ou perineural. A imunistoquímica era um câncer triplo negativo, receptor de estrogênio negativo, receptor de progesterona negativo, HER2 negativo, mas era um tumor de pequeno tamanho, um PT1A, N0, triplo negativo, e o que foi feito de tratamento adjuvante para essa paciente foi uma radioterapia, em maio de 2008. Foi feita a radioterapia logo a seguir. Pela equipe médica que estava acompanhando essa paciente, ela foi considerada de baixo risco de recidiva por conta do pequeno tamanho do tumor, e ela não foi indicada quimioterapia adjuvante. Essa paciente começou tamoxifeno adjuvante em junho de 2008, e ela tomou o tamoxifeno até agosto de 2010. Era uma paciente pré-menopausa. Em agosto de 2010, a gente lembra que, quando ela fez o diagnóstico, era uma paciente que tinha desejo de engravidar, por isso ela estava fazendo exames. Essa paciente continuava com o desejo de engravidar, e foi feita uma discussão, e ela suspendeu o tamoxifeno para que ela pudesse engravidar. Até esse momento, ainda não havia nenhum outro relato de câncer de mama na família, e a paciente não foi encaminhada para avaliação genética. Bom, eu não sei, acho que não sei se temos vocês.
Querem comentar? Não. Não, chegou agora, tá. Tá bom. Acho que a gente tem... temos algumas questões que são interessantes nesse caso. É uma paciente jovem, uma paciente com menos de 35 anos de idade, com carcinoma de mama triplo negativo e sem história familiar. A gente sabe que os carcinomas de mama triplo negativo, cerca de 15% são secundários a mutações do BRCA. Então, é sempre uma preocupação numa paciente tão jovem com câncer de mama. Agora, eu trouxe essa paciente do Instituto do Câncer, é um hospital público, vinculado à Faculdade de Medicina. Nós também, naquele momento, não dispunhamos de absolutamente nenhum protocolo de pesquisa onde fosse possível fazer qualquer tipo de sequenciamento, qualquer tipo de exame genético nessa paciente. Acho que, em princípio, ela até teria indicação por conta da faixa etária e por conta de ser um triplo negativo, no que pesa ela ter uma história familiar totalmente inespecífica. Ela não era judia askenazi, ela não vinha de nenhuma... Os antecedentes eram brasileiros, ela não conhecia nenhum antecedente familiar que pudesse remeter também a alguma população de maior risco. Então, de fato, ela acabou não sendo encaminhada, mas eu acho que, assim, nessa faixa etária, é uma paciente que mereceria algum tipo de avaliação. Aí, doutora, pela frente, de acordo com os guidelines do NCCN, ela teria indicação, mas aí a pergunta é assim, frente à impossibilidade do teste e com os familiares dessa paciente, ela tem uma história, não tem história na família, mas ela tem uma família extensa, uma família extensa. Mas com esse quadro, qual seria a sua indicação para a família frente à impossibilidade do teste com essa paciente, né? Bom, o que nós temos feito lá é fazendo... acho que essa é uma situação super difícil, porque, na verdade, você tem uma situação que, se eu considerar essa paciente uma paciente de risco alto, o que vai acontecer é que eu vou ter que submeter toda a família a um processo de rastreamento que eu acho que assim, tem um certo grau de estresse e é economicamente também custoso, né? A gente vai a indicação de estar fazendo, principalmente estar fazendo ressonância periodicamente, isso tem um custo bastante alto e, dependendo da faixa etária da paciente, você não consegue justificar. Então, acho que a gente tem uma dificuldade muito grande na abordagem desse tipo de caso sem história familiar, onde eu só tenho uma história, um único caso na família, um único indivíduo comprometido. Nós não temos conseguido aconselhar a família, ou não temos conseguido ter base suficiente para aconselhar a família a fazer um rastreamento mais intensivo quando é um caso isolado. Eu acho que a gente também tem que lembrar que o BRCA1 e o BRCA2 não são os dois únicos genes responsáveis por esses pacientes de câncer de mama em jovem, e aí a gente vai ter uma situação em que o benefício do rastreamento pode não ser tão, dependendo da penetrância, não ser tão importante quanto é o do BRCA. Então, frente a essa situação duvidosa, num caso isolado que eu não consigo sequenciar, nós não temos indicado nenhum acompanhamento intensivo para os familiares, né? Não sei aí se você quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Tá. Bem, então essa paciente foi mantida com tamoxifeno e ela estava sendo acompanhada. Em novembro de 2013, então, 5 anos depois do diagnóstico, essa paciente foi fazer uma cirurgia plástica das mamas, ela ia simetrizar, é um procedimento absolutamente estético, e nos exames que foram feitos pré-operatórios, ela aparece com uma imagem suspeita, e aí ela fez um diagnóstico de carcinoma ductal invasivo, agora na outra mama. Então, em quase 5 anos depois do seu diagnóstico, ela faz o diagnóstico de um câncer de mama contralateral. Este era um segundo tumor, não mais triplo negativo, era receptor hormonal positivo e HER2 negativo. Quer dizer, era um verdadeiro segundo primário. Bom, acho que é uma situação que sempre preocupa, mas ainda a gente sabe que as pacientes que são mutadas têm maior risco de câncer na mama contralateral do que a população em geral, e essa paciente acabou tendo um câncer de mama contralateral com menos de 5 anos. Ela foi para uma adenomastectomia seguida de quimioterapia adjuvante.
Mais ou menos nessa época, né, na época que ela fez esse diagnóstico, a irmã dela, de 37 anos, teve o diagnóstico de câncer de mama, e uma prima materna, essa muito jovem, de 24 anos, também teve o diagnóstico de câncer de mama, e ela foi encaminhada para o ambulatório de câncer hereditário, e nesse momento a gente tinha aberto um protocolo de sequenciamento para pacientes jovens, portadoras de câncer de mama. Então, a gente tem aqui a família da paciente. A gente pode ver que é uma família bastante extensa. Era uma família que se conhecia, então ela conseguia dar uma informação bastante razoável, né, com relação à família. A paciente teve o primeiro câncer de mama aos 30 anos de idade, o segundo por volta dos 35, a irmã dela com 37 e a prima materna com 24 anos de idade. Deixa eu só ver aqui a observação da mãe, desculpa. O pai dela teve próstata, é isso? Oi? O pai dela teve próstata, não? Não. É outro tumor. Ah, não. O pai dela, isso foi muito interessante, porque foi um dado que nós conseguimos depois. O pai dela, depois nós tivemos a confirmação histológica, inclusive, revendo a sua família e ela reconversando com a sua família. O pai dela, ele tinha uma idade um pouco bem mais avançada do que a mãe, tinha uma sincronia de idades entre pai e mãe muito grande, e o pai dela teve um câncer primário de peritônio, né? Que é um evento bastante raro no BRCA, mas ele pode acontecer. Na verdade, o BRCA mutado, a gente pode ter câncer de peritônio no sexo masculino, bastante pouco frequente. Bom, então, assim, 5 anos depois, a história de familiar dessa paciente mudou completamente. Ela deixava de ter indicação do teste, não só pela sua idade pessoal e pelo triplo negativo e por câncer nas duas mamas, mas agora, por qualquer algoritmo que você fizesse, ela tinha um risco muito alto de ser portadora de mutação do BRCA1 ou do BRCA2. Ela preenchia todos os critérios de qualquer algoritmo que a gente procurasse. E a outra geração geração dos avós tinha pulmão e... Teve só pulmão, tanto o avô quanto a avó. Uma coisa que nós não tínhamos na história dessa paciente, que nós não conseguimos ter com segurança para colocar aqui no heredograma, foi a faixa etária de óbito dos indivíduos. Então, a gente realmente não conseguiu ter segurança de se foram indivíduos que morreram muito jovens ou esse tipo de coisa. Né? E a mãe, essa prima dela com 24 anos, a mãe chegou a fazer algum tipo de acompanhamento de informação? Não. Na verdade, só foi possível, até agora, nós só tivemos o exame da paciente, né, ela é uma portadora de mutação no BRCA2, e, na verdade, nós convocamos a irmã, a gente tem, por política, convocar, ou melhor, está previsto no projeto convocar os parentes de primeiro grau, os parentes de segundo grau, a gente depende um pouquinho de nós termos recursos suplementares para poder fazer essa convocação. A irmã não veio ainda colher o exame, a irmã está viva, mas ela ainda não veio fazer o exame, ela foi estimulada a vir, e até onde eu sei, nenhuma das outras, nem a outra irmã, nem o irmão ainda vieram fazer os exames. Eles foram chamados, mas eles não vieram fazer os exames, o que seria muito importante, né, para que a gente pudesse definir uma estratégia de prevenção apropriada para essa família. Nesse protocolo que vocês têm aberto, vocês têm uma ideia da taxa de aceitação, de quando vocês convocam, como vocês conseguem a aceitação dessas famílias para vir fazer o teste, para que eles possam vir ao hospital e consigam vir? A gente, no protocolo das pacientes jovens, do ponto de vista das pacientes, a gente teve uma taxa de aceitação muito alta, da ordem de 80%. Então, ele foi muito bem visto por parte das pacientes. Por parte dos familiares, existe uma série de... geralmente, o familiar que vem, ele vem para acolher já. Essa tem sido a nossa experiência. Quando ele
porque ele acaba sendo avisado, na maior parte das vezes, pelo próprio paciente. Existem inúmeros motivos para não vir, uma parte dos motivos são motivos econômicos, inclusive, mas acho que da ordem de grandeza de 50%, né, dos familiares convocados têm comparecido. E eles chegam a recusar ou não? Quando eles vêm para... A maior parte, a taxa de aceitação depois que vem é por volta de 80% mesmo, a maior parte tem aceitado. Eu acho que essa tem sido uma experiência da gente lá. Quem aceita conversar, quem participa da conversa, em geral, aceita o exame. A maior parte das vezes, a gente, quando tem uma recusa primária já. Né? Acho que, nesse ponto, talvez o desenvolvimento de materiais escritos que você possa distribuir para o paciente, para que ele leve para os seus familiares, e isso... aumente a compreensão mesmo, a compreensão do exame, para que o exame, o que se espera do exame, a não, digamos assim, tirar um pouco das fantasias, talvez isso ajude na aceitação, porque acho que quando o indivíduo nem vem conversar, a gente não consegue abordá-lo, né, porque você não sabe qual que é o grau de... por um lado, você não sabe que tipo de dúvida que ele tem, mas, por outro lado, ele também não teve uma informação apropriada para ele até formular suas dúvidas e vir tirar as dúvidas com você. Né? Bom, eu acho que eu tinha colocado aqui no slide, mas eu acho que o objetivo principal de ter colocado no slide foi só para deixar no banco de dados, né, da discussão. Ela, na verdade, segundo o NCCN, ela preenchia um critério por conta de ser uma paciente muito jovem, um diagnóstico muito jovem, e depois ela preenche vários critérios sucessivamente, né? Acho que aí a gente tem uma discussão importante no nosso meio, que é que nós não temos esse critério colocado dentro das normas da saúde suplementar. A gente não tem o exame disponível no SUS, né, a não ser em protocolos de investigação, e esse critério não está aprovado dentro da saúde suplementar. É uma questão super importante. Essa paciente teve uma segunda neoplasia, né? A decisão de intervenções, e tem uma história de câncer de peritônio na família, né? Então, a decisão com relação à mastectomia profilática poderia ter sido feita muito anteriormente, ao invés dela ter sido conduzida como um caso normal de mama, ou pelo menos podia ser que ela tivesse optado por fazer um rastreamento, mas pelo menos a paciente teria consciência da importância do rastreamento, o rastreamento intensivo, da importância da quimioprevenção, porque é uma paciente que até com uma tranquilidade muito grande, nem o Tamox, nem a hormonioterapia ela fez completa. Então, acho que não conhecer o risco muito alto dela de um segundo câncer fez com que a paciente, ou talvez pode ter contribuído de alguma forma para que a paciente não tivesse nem aderido ao tratamento usual, né? Então, acho que isso é uma questão importante e que poderia ter mudado, eventualmente, a história dessa paciente, né? É porque essa era a minha próxima pergunta em relação à proposição de outras medidas de redução de risco para ela, né, em relação, por essa forte história de câncer de peritônio que ela tem na família, né? Ela é uma paciente que tem um desejo de engravidar, né? Ela tem uma história de câncer de peritônio. Eu acho que, a rigor, ela tem indicação de oforectomia. A gente não tem nenhuma evidência na literatura de que exames de screening, como o CA-125, o ultrassom transvaginal, possam reduzir o risco de câncer, ou melhor, possam possibilitar o screening verdadeiro, quer dizer, diagnóstico precoce no paciente com câncer de ovário, tuba, peritônio. Peritônio é pior ainda, né, porque você não tem, é difuso, né, disseminado por definição. Então, é uma paciente que a gente tem que discutir essa intervenção no futuro. Então, discutir a questão da prole com ela, para que ela constitua a prole o mais rápido possível. Para que a gente possa tomar medidas preventivas, é muito, muito importante no caso dela, né? Da mama, agora a gente já tem a adenomastectomia, se bem que, na verdade, eu tenho a adenomastia de um lado e um quadrante do outro.
Então, eu acho que também é uma discussão para se fazer com ela, porque o mais seguro para ela seria se fizesse uma mastectomia bilateral, né? Isso pouparia ela de uma série de exames de rastreamento. Ela já tem uma mama parcialmente retirada de um dos lados, e você poder, com isso, ter pelo menos do ponto de vista da mama, estar mais tranquila, e só a preocupação ser só agora o ovário, né? Só uma curiosidade, na verdade. Em relação ao desejo da prole, ela se manteve mesmo depois dessa... Se manteve, na verdade, se manteve. Porque ela tinha no começo, na primeira, depois aconteceram várias coisas, né, em relação à história dela, à história da família, e uma constatação de uma mutação que pode ser transmitida, né, em relação à prole, né, uma coisa... Se manteve, mas, na verdade, ela tem esse diagnóstico muito recentemente. Né? Então, é uma questão que a gente está conversando com ela, né? Nem deu tempo dos familiares estarem vindo. Eu acho que é uma família de risco alto e muito complicada, né? Porque o acometimento do câncer na geração dela é muito precoce. Uhum. Então, não é uma família que deixa a gente tranquilo. Mas eu acho que esse é o tipo de discussão, assim como a decisão de mastectomia, de oforectomia, precisa ser tomada com uma sequência de discussões e intervenções para que a pessoa amadureça o seu desejo e não tenha arrependimento no futuro. Quer dizer, você precisa tomar uma decisão o mais certa, você precisa ter uma decisão o mais consciente possível, né? Então, não é uma decisão para ser tomada rapidamente. A decisão da reprodução é uma coisa que também precisa ser discutida com calma. Ela é uma paciente que precisa pensar muito sobre o assunto, porque ela já tentou engravidar mais de uma vez. Quer dizer, é uma longa história na expectativa de gravidez e sem gravidez. Talvez a gente até tenha alguma questão de fertilidade envolvido. Então, é uma questão que acho que ela precisa realmente pensar sobre isso, mas agora que a gente está conversando com ela sobre isso. Eu acho que isso é uma questão interessante, essa questão de ressignificar essas questões que levam muito tempo, né, numa trajetória de doença, que vão acontecendo várias oscilações, né? Então, a questão de você reavaliar, né, e às vezes a dificuldade que a gente tem dentro do sistema de saúde de você conseguir fazer com que o paciente vá... Porque são decisões muito difíceis e ao longo, né, são coisas que vão... Ela tem uma trajetória de doença de 5 anos e que as coisas foram acontecendo e as informações para ela conseguir assimilar todas essas informações e tomar decisões que são muito difíceis para o paciente, né? E a gente, às vezes, é complicado. E por outro lado, o profissional de saúde tentar fazer com que o paciente consiga amadurecer e tomar a sua própria decisão em relação à sua própria saúde, né? Então, isso é o outro lado da história também, né? Que eu acho que E eu acho que, no caso dela, tem um agravante, que é o fato da história mudar ao longo do tempo, né? Já é muito difícil você ter um diagnóstico de câncer. Tá bom, você tem uma chance de cura muito alta, porque se a gente fosse olhar para aquele primeiro tumor, um T1A-N0-M0, qual a mensagem que a gente passa? Puxa, que sorte, né? Você entra dentro do grupo que vai ficar curado e você vai ficar muito bem. Aí ela vem com uma segunda neoplasia e logo depois ela recebe um diagnóstico de que ela não só teve 2 cânceres, tudo bem, os 2 passíveis de cura, mas ela é uma pessoa que tem um risco alto de um terceiro câncer que tem intrinsecamente uma chance de cura menor. Então, eu acho que assim, ao longo de 5 anos, a gente mudou muito a perspectiva dela, o que nós falávamos para ela. Então, acho que isso gera uma situação muito difícil para o paciente, porque é excelente ter feito o diagnóstico da mutação. Eu acho que é a melhor coisa, que ter essa oportunidade é muito bom, porque a gente pode trabalhar de alguma forma para reduzir o risco de um câncer que é muito mais mortal, que é o câncer de ovário, e, eventualmente, valorizar outros sintomas de outras neoplasias menos frequentes, mas a gente vai ter uma atenção diferenciada. Mas, por outro lado, a gente mudou completamente a perspectiva do que vinha sendo dito para ela até 1 ou 2 anos atrás. Então, acho que você tem toda a razão, é muito difícil mesmo, né?
E aí a gente precisa de suporte da... Acho que aí o trabalho em equipe é importante, né? O trabalho de ter psicólogo no grupo, ter serviço social no grupo. Infelizmente, nós não temos serviço de reprodução assistida para que a paciente possa fazer uma discussão sobre o assunto, né? Mas eu acho que agora é uma questão de todos amadurecerem de qual que seria a melhor alternativa, né? Vocês têm alguma questão? Não? Tá. O que é? Ele falou que tem 4 pessoas online, não está aparecendo. Ah, tá. Bom, a gente recebeu a informação de que nós temos pessoas online, eu só não consigo cumprimentá-las porque eu não sei exatamente quem são. Não, mas obrigada. Bem-vindos ao grupo. Eu coloquei também aqui acho que assim, mas só para que a gente realmente tenha documentado, né, uma publicação do New England com recomendações sobre screening e tratamento para os portadores de mutações do BRCA1 e do BRCA2. Né? Na verdade, para a mama, a maior parte dos guidelines indica a mamografia anual, né? E também existe um consenso de indicar mamografia anual a partir dos 30 anos de idade, por causa do risco maior para não expor demasiadamente a radiação mamas muito jovens, de pacientes com menos de 30 anos de idade. A ressonância magnética, assim, então quem está presente aqui com a gente é a Célia, a Daisy e o Hector. Então, bem-vindos aqui. E, por favor, se tiverem perguntas, mandem para a gente por e-mail. A ressonância também está recomendada anualmente, começando a partir dos 25 anos de idade, e o que a conduta mais usual é que se faça uma alternância entre os dois exames. A gente já teve algumas apresentações na ASCO recentemente, tem uma publicação falando se é favorável à ressonância magnética como exame único para os pacientes portadoras, para as pacientes portadoras de mutação. Isso, claro, para aquelas pacientes que não optaram pela mastectomia, né? A mastectomia profilática foi recomendada a partir dos 25 anos de idade pela Holanda. E para os outros guidelines, não há nada, ninguém coloca como definitivo, apenas como tem um grau de proteção importante, é uma estratégia que deve ser discutida com o paciente. A oforectomia. Oforectomia é uma discussão muito grande, né? A idade, acho que a principal discussão uma das discussões importantes com relação à oforectomia é a idade da oforectomia. Na verdade, todos os trabalhos falam... nós praticamente não temos câncer epitelial de ovário dos portadores de mutação antes dos 35 anos de idade, então a melhor idade para se fazer a oforectomia profilática seria a partir dos 35 ou 40 anos de idade, o que é uma questão interessante, porque aí a gente tem uma janela aí de tempo para discussão de constituição de prole para os pacientes para as mulheres que desejem engravidar. Os contraceptivos orais, não há nenhuma diretiva, não há uma contraindicação formal, mas a gente não tem dados de literatura que suportem o uso do anticoncepcional como um elemento de prevenção para o câncer de ovário, né? Que a gente sabe que o uso de anticoncepcional reduz o risco de câncer de ovário na população em geral, mas a gente não tem esse dado validado para essa população de alto risco. A mesma questão para tamoxifeno no câncer de mama e a terapia hormonal para aquelas que foram oforectomizadas, de certa forma, ela tem sido aceita, principalmente para as pacientes que não tenham já o câncer de mama, ela tem sido aceita como segura. O screening para outros cânceres associados à mutação só está, de certa forma, é mais aceito para o câncer de próstata,
para os portadores de mutação do BRCA1, do BRCA2 principalmente. Então, é uma discussão, ele entraria dentro do grupo de pacientes de homens de alto risco para o câncer de próstata. Agora, uma discussão que a gente tem, essa paciente agora, nesse novo heredograma dela, ela tem uma história familiar muito típica de BRCA. Então, é fácil dirigi-la para um teste específico. O que nós temos é pulmão, que acaba não entrando na síndrome, mas o que a gente tem é um peritônio homem e câncer de mama bastante jovem. Né? Então, é uma paciente que você pode fazer essa opção. Em pacientes que tenham histórias familiares, quer dizer, uma paciente que ela seja a única paciente super jovem, ou que tem uma história familiar com múltiplas neoplasias, a melhor opção é a gente utilizar testes, utilizar painéis. Isso provavelmente vai ser muito mais custo-efetivo do que um exame específico quando a gente não tem uma síndrome clínica super clara. Infelizmente, a gente também não tem o acesso ainda aos painéis na saúde suplementar, e na saúde pública a gente só tem isso dentro de protocolos de pesquisa. Não, é só uma questão que os guidelines falaram na idade de rastreamento, né, de 25 anos. E essa família tem uma manifestação de câncer de mama aos 24, quer dizer, tem bem precoce. Né? É bem precoce. Eu acho que isso é uma questão que eu não sei como é que a gente resolve e como a gente responde, né? Se a gente for pensar em antecipação, mas a antecipação também tem limite, porque se eu fosse pensar na antecipação para a próxima geração, a gente estaria falando em fazer exames aos 14 anos de idade. Certamente, essas crianças, é uma adolescente, seriam adolescentes, nem tem mama madura ainda. Então, eu acho que, infelizmente, na literatura, você tem que assumir, a hora que você define um guideline, a gente tem que assumir um momento a partir do qual ele vai ser mais eficiente. Eu entendo que os guidelines eles estão respaldados em dados que a gente tem de grandes coortes, qual é a idade do aparecimento. E isso não impede que eu tenha pontos fora da curva, seja para o aparecimento mais precoce, seja para o aparecimento mais tardio. Daí, talvez, a questão de a família está ciente da síndrome que é portadora, né? Identificar os indivíduos que são portadores da mutação na idade mais adulta, mas o mais jovem possível. E para que as pessoas possam se perceber, se examinar e procurar o serviço, procurar o médico, sempre que alguma coisa fugir da rotina, principalmente quando ela está fora daquela idade que já se estabeleceu o guideline, acho que vai ser, que se estabeleceu como idade para iniciar o rastreamento, acho que talvez isso seja o mais produtivo, trabalhar com informação e com o diagnóstico da mutação o mais precoce possível, né? Eu acho que o mesmo é verdadeiro, eu falei do câncer de ovário, 35 anos, eu acho que a gente tem pelo menos um caso no ICESP com 32 ou 33 anos. Né? Eu acho que ele não invalida os guidelines. Né? A idade usual é a partir dos 35. Quando você pega grandes grupos, é muito raro. Senão, porque a gente tem que pesar o risco e o benefício também. A gente teve um protocolo também no AC Camargo de mamovário, a gente já viu uma muito raro, que era fora da curva, ela tinha 29, e ela tinha mutação. Mas era uma dentro aquele universo de 150 pacientes que tinham sido testadas, então era uma exceção mesmo. Então, eu acho que é um pouco, talvez isso responda um pouco a sua pergunta, né? A gente tem que trabalhar, como todos os trabalhos de screening, né? Você sempre vai trabalhar com a faixa etária onde você tem maior frequência da doença que você vai estar buscando, e o que está antes e o que está depois entram dentro das regras de exceção, e aí é julgamento clínico mesmo, né? Então, vamos lá. O próximo caso é uma paciente que teve o diagnóstico de adenocarcinoma seroso de ovário aos 61 anos de idade, e ela tinha, de história familiar, 2 tias maternas com câncer de mama por volta dos 70 anos de idade.
O que essa paciente tinha de particular era que a história familiar paterna era totalmente desconhecida. O pai não conhecia nada, não tinha nenhum contato com a sua família, então, a paciente está aqui, né? Então, a paciente de 65 anos, que teve o carcinoma epitelial de ovário aos 61, a paciente tinha filha sem câncer, os irmãos e irmãs, né? Com mais de 60, por volta, o mais jovem com 59 anos de idade, nenhum com câncer, muitos sobrinhos, né? Já adultos sem câncer, tias sem doença, só esses 2 cânceres de mama já numa idade mais avançada e com filhos sem como é que chama? Aqui são primos, né? Primos sem câncer. Essa paciente, na verdade, também, se a gente for olhar os guidelines, eu acho que a gente tem 2 questões aqui interessantes. Hoje, nós sabemos que pelo menos 14% dos indivíduos, das mulheres com carcinoma seroso de ovário, são portadoras de mutação do BRCA. Então, isso a gente sabe que é uma doença por si só, e a gente tem inúmeras guidelines, o próprio NCCN, que indica o sequenciamento nesse grupo de pacientes. Se a gente for usar algoritmos, né, de ovário, nessa faixa etária, a gente acaba não conseguindo a indicação. A indicação vem depois, dentro dessas coortes que foram avaliadas, até por conta do aparecimento de drogas alvo por conta dos inibidores da PARP. O câncer de mama na família dela também apareceu numa idade usual, são cânceres de mama em mulheres mais idosas, né? Elas acabam não compondo, né? não trazendo pontuação nesses nossos algoritmos de câncer de mama, de câncer de ovário. Na verdade, essa paciente entrou num protocolo também nosso, no qual, o protocolo que a gente tem junto com a Holanda, no qual nós sequenciamos 100 pacientes, nós avaliamos 100 pacientes com câncer de ovário, entraram todas as histologias, independente da faixa etária, entraram todas as histologias, e a gente só excluiu pacientes que tivessem câncer borderline, então sempre carcinomas invasivos de ovário. E ela tem uma mutação, sim, do BRCA2, mostrando mais uma vez a importância de a gente não se ater aos algoritmos antigos, que são os que estão aprovados pela ANS ou por uma série de instituições, e ser um pouco mais aberto aí para a indicação do teste. Do ponto de vista da história familiar, não é uma história que sugere, né, não é uma história importante, mas ela é, sim, de uma família de risco. Acho que essa é uma família que me intriga um pouco, né? Porque os indivíduos viveram bastante, nós temos muitas mulheres na família, então ela não é aquela família típica que pode esconder informação, né? Pessoas muito jovens, família pequena, a não ser que essas 2 tias não tenham nada a ver com a história e o problema tenha sido da origem paterna, que nós não conhecemos, né? Então, isso a gente não sabe, não sei como dizer, mas assim, da família que nós conhecemos, é uma família que aparentemente não suscitaria muitas dúvidas, né? O heredograma, ela conhece as pessoas, deu informação de idade e tal, parece que era uma boa informante, e a gente não conseguia avançar muito. Não sei o que você acha aí, Érica. Seria interessante. O único jeito seria avaliar. O problema é que ali não vai para. Teria que avaliar alguém ali do lado, aquela outra tia ali com câncer de mama, se ela tivesse, não sei se ela tivesse a mutação. E do lado do pai não tem nem como saber, né? Porque não tem como avaliar ninguém ali daquele lado, né? E os irmãos dela, é curioso, porque os irmãos dela estão numa idade já de manifestação. Quer dizer, tem um irmão e as irmãs já numa idade já 68, 68, né? Não estou enxergando bem. 68, 50, quer dizer. Só testando, né, também os outros, né, para saber se eles são portadores ou não da mutação, né? É bem curioso. A não ser que a característica seja o aparecimento da doença numa idade mais tardia mesmo. Aí teria que testar, né, a tia, acho que primeiro, porque ela é afetada, para ver se vem dali mesmo.
Porque ela tem câncer de mama, e aí seria uma coisa de uma manifestação tardia mesmo, né? E os outros que não são afetados, e acompanhar, porque para ver como é que eles se manifestam, né? Mas é bem curioso. Porque se a tia não tiver, a única outra explicação... que é do lado do pai mesmo. Que é do lado paterno, que é uma grande possibilidade. Que é uma possibilidade e uma incógnita total. Total, aqui pra gente. E aí os irmãos testados teriam que acompanhar, né? Porque provavelmente é uma outra manifestação. O resultado dela saiu há muito pouco tempo e nós também convocamos aí dentro da nossa sequência, né? Convocar o primeiro grau. Familiares de primeiro convocamos grau, os filhos e os irmãos para comparecerem. A gente não sabe ainda qual vai ser a aceitação para fazer o exame, né? Isso ainda nós não sabemos. Nesse trabalho a gente acabou levantando, está avaliando também fatores aí, fez um inquérito de hábitos e alimentar extenso. Acho que, como o N é pequeno, 100 é complicado, mas a gente pretende ver isso. E tem um painel que foi construído para avaliar outros genes. Acho que isso aí a gente pode ter também informações importantes de genes modificadores, né? Que tenham diminuído a penetrância nessa família particularmente, ou que estejam relacionados a essa apresentação com idade mais avançada. Porque é que ali depois, se os irmãos tiverem, quer dizer, obviamente, mas se algum tiver afetado, o único jeito de saber se veio de um lado ou de outro é sequenciar a tia mesmo, né? Seria a saída ali, né? Mas a única outra explicação seria algum outro gene que esteja interferindo na manifestação mais tardia da doença, né? E acompanhar essa outra geração ali para ver como é que ela se comporta, né? Mas é bastante... como você falou, essa questão do teste e da história familiar, óbvio que a história familiar é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem, e às vezes é a única que a gente tem, muitas vezes, mas ela não pode, com todas essas características que você mostrou, a questão da clínica também é muito importante, e com a questão do teste hoje, isso fica cada vez mais claro que também as questões de observação da clínica, de algumas características da história pessoal do paciente têm que ser levadas em consideração também, né? Na hora da indicação do teste, no segmento dessas famílias, né? E esses algoritmos que estão sendo revistos, e principalmente as indicações da ANS, precisam ser mais do que revistas também. Eu acho que a gente está mudando um pouco um conhecimento acumulado que já muda um pouco a perspectiva de que os exames não têm importância só para aconselhamento futuro, né? Então, para os indivíduos não comprometidos pela doença. A gente, algum tempo atrás, acho que tinha uma situação que era essa mesmo, né? Não mudava muito a conduta com relação ao paciente. Hoje a gente já sabe que pode mudar a conduta. Em mama, a gente sabe, talvez tem várias evidências mostrando que talvez você possa mudar até o tipo de quimioterapia, utilizando quimioterapias baseadas em platina. Isso é uma coisa que eu acho que aparentemente vai se colocar como verdadeiro, principalmente nas mutações do BRCA1. No ovário, nós temos aí os inibidores da PARP, que são drogas que já estão aprovadas fora do país e devem vir para cá. A gente tem questões, sim, para colocar dentro do paciente, dentro do tratamento cirúrgico, quer dizer, as opções cirúrgicas, se vai fazer preservação de mama, se não vai fazer, se é mastectomia bilateral profilática, tem a questão da uforectomia. Então, eu acho que a gente começa a mudar, o diagnóstico interessa a todos, interessa ao doente, porque o doente com câncer, né, porque muda a indicação, o tratamento dele, e interessa os familiares, porque você pode ter medidas profiláticas específicas. Então, acho que a gente precisa rever mesmo essa questão do ter acesso, da indicação e, inclusive, ter o resultado com uma certa agilidade para que você possa tomar as decisões quando o teu procedimento terapêutico depende desse resultado, né? Acho que isso é muito válido para a mama, por exemplo, para cirurgias, né? Então, acho que são questões que a gente tem que avançar, né? Eu acho que uma outra coisa também que a gente já tinha comentado, são as questões que
nas amostras, nas populações no Brasil, são latinas, nos Estados Unidos, mas no Brasil pouco avaliadas, que é essa questão que você trouxe antes, que é a questão da comunicação. Como esses resultados estão saindo agora, são coisas, de certa forma, recentes, mas como que esses familiares comunicam os resultados entre eles. Então, assim, a gente não sabe muito bem como que eles comunicam, né? Então, assim, esses resultados estão saindo agora, então, para quem que eles comunicam, como que eles comunicam, como que essa informação chega, porque, como, de certa forma, também nós não podemos falar diretamente aos familiares, como em alguns países em alguns países se pode, mas aqui também a gente não pode fazer isso. Como que essa informação chega para esses outros familiares e que intervenções que a gente precisa realizar para que isso seja realizado de uma forma mais eficiente? Quer dizer, porque essa informação precisa chegar porque isso tem um impacto para toda a família. Então, se isso está sendo eficiente, essa comunicação nossa sendo eficiente, que barreiras a gente pode diminuir para que essa informação seja comunicada de uma forma mais eficiente, porque a gente passou um pouco da fase de que a gente só fazia o teste, mas agora a gente comunica o teste e como que isso chega para estes outros familiares, porque a gente tem famílias como essa, são famílias muito, muito grandes, e como que essa informação chega para o sobrinho que está ali atrás e que também vai se beneficiar dessa informação. Eu acho que a gente não tem ainda um padrão nacional para isso. Eu lembro de um trabalho que já tem vários anos que foi publicado, que ia um pouco nessa linha, mas ele avaliava a comunicação das mulheres portadoras de mutação com as suas filhas. E nos Estados Unidos o trabalho era muito interessante, porque a maioria das mulheres comunicava para suas filhas na mais tenra idade. Então, crianças de pré-adolescentes, 11 anos, acho que agora já é adolescente, né, 11 anos. Mas a comunicação quase que independia da idade dos filhos, era muito precoce, né? Acho que é interessante porque tem uma transparência, né? Uma transparência na relação, mas acho que precisa investir no conhecimento para que a transparência na comunicação também seja feita de uma maneira apropriada. Eu não vejo saída, acho que a gente precisa medir isso, né? A gente deveria produzir esse dado, né? Como é que é feita a comunicação, como é que ela para quem como é e como é recebida também. Acho que isso é importante. Acho que a aceitação do teste passa também por uma comunicação eficiente. Aceitação ou negação, porque você pode se recusar, mas desde que faça isso de uma maneira consciente. Então, acho que a gente deveria produzir esse conhecimento. Mas eu acho que a gente precisa investir muito em comunicação para o público médico, né, porque os médicos precisam aumentar o seu conhecimento sobre o assunto, e para o público leigo também, né. A gente tem muitas campanhas de câncer de mama, falando sobre o câncer, e ainda se fala muito pouco sobre a questão hereditária. Então, acho que a gente precisa, para poder sensibilizar e tornar mais natural, né, a conversa, né, não ser uma coisa tão difícil, né. Não? Pergunta não. Bom, eu acho que o que eu tinha colocado aqui como conclusões, quer dizer, eu acho que talvez o que é relevante, né, nessas duas histórias é que a história familiar é dinâmica, a gente precisa lembrar disso, então, e que é muito importante que ela se mantenha de uma maneira dinâmica, atualizada. Então, perguntar sobre novos casos ativamente e tudo mais vai ajudar a gente a conhecer esses perfis e essas famílias, né? Tem que ter uma atenção para famílias não informativas. Nesse segundo caso, a gente tem um problema com o lado paterno, né, que realmente é uma informação absolutamente zero, mas às vezes não é isso, às vezes é só ou não conhece, ou não tem contato, ou é muito pequeno, né? Uma questão importante é quando a transmissão, ali eu coloquei herança, mas na verdade se a transmissão vem por famílias que tenham muitos homens, né, no caso do BRCA, podem ser um problema, porque eles têm um percentual de câncer menor, e se os homens só tiverem câncer de próstata numa idade mais avançada, como ele é muito frequente na população, a gente vai ter um elemento de confusão aí, né? Os pacientes com maior idade também a gente precisa dar atenção, né? Quando muitos pacientes com uma idade mais avançada estão presentes, eles precisam receber seu peso. E que a gente discutiu bastante a necessidade de ampliação
dos critérios para a realização do teste em nosso meio. Se a gente não... eu acho que aí todo mundo pode contribuir, né, com isso. De alguma forma, a gente tem que criar esse conceito de que o teste não é excepcional, ele é válido. Talvez ele seja mais efetivo do que ficar fazendo screening para todo mundo. Eu não tenho dúvida que, quando eu estou num hospital público e eu tenho famílias de risco, eu coloco todo mundo da família sequenciando, fazendo exames periódicos, eu estou gastando muito, porque pelo menos metade daquelas pessoas não precisava fazer os exames, então eu tenho um custo econômico e um custo emocional, porque eu estou colocando um rótulo, né, de risco em pessoas que não têm. Então, acho que essa é uma questão importante. Então, acho que todo mundo que está assistindo, que participa dessa discussão, que de alguma forma pode influir na formação desse conceito de que os testes são necessários, precisam estar acessíveis e que eles não são uma sofisticação exagerada nos dias de hoje, acho que isso precisa estar claro, né? Vamos trabalhar para essa ampliação do acesso, tanto no público quanto no privado. Acho que a gente agradece a presença do público aqui, pessoalmente, presencialmente, e também a Célia, a Deise e o Hector, e eu acho que deve ter mais alguns participantes que a gente não conseguiu identificar. Só um aviso, na verdade, para deixar registrado, que dentro dessa linha de critério e de informação, a gente, alguns membros do grupo que fazem parte do GET também, há acho que exatamente um mês, no Congresso de Genética Médica, nós fundamos a Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica. Então, agora nós estamos ainda na parte de legislação, e como é difícil montar sociedades no Brasil, existe todo um repertório de ritos a serem cumpridos, mas a gente vai anunciar em breve o site quando ele estiver pronto e quando a gente vai poder ter novos sócios. Então, se enfermeiros quiserem mandar e-mails para o GET, a gente está sem o nosso site ainda, mas podem mandar, porque o GET apoia essa iniciativa. E a gente tem essa missão, né, enquanto enfermeiros e trabalhando na equipe multiprofissional de educação e de ir atrás da na verdade, da nossa profissão como uma especialidade, porque ela ainda não é reconhecida pelo nosso conselho. Então, na verdade, essa é a nossa primeira missão dentro da sociedade. A gente fundou, acho que faz mais ou menos um mês, se eu não me engano. Parabéns. Acho que é muito bem-vinda. Recente. Então, tá bom. Obrigada. Então, acho que a gente encerra por hoje. Muito obrigada a todos pela participação.